Comecei a gravar aqui, tá? Tá, vocês me avisam se estão vendo aí ou não. Estamos vendo. Vamos. Bem, eu posso começar? Vai começar já? Sim. Bem, nós somos do grupo Educação 2 e a gente vai falar sobre a proposta única de valor. A gente quer começar com o contexto aí do time Chicago Bulls, que dos anos 90 aos 98, né, ganhou 6 títulos em 8 anos. Na temporada de 95-96, por exemplo, foi um time aí que teve 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Né? O técnico desse time, que era Phil Jackson, estava tendo alguns problemas com a diretoria e estava sendo cogitado em ser demitido. Quando os jogadores souberam disso, todos eles falaram que não aceitariam jogar para outro técnico a não ser Phil Jackson. E a pergunta que a gente faz é por que os jogadores se colocaram nessa posição, né? Inclusive o próprio Michael Jordan, que era o líder do time, tinha um maior salário, maior até do que o próprio Phil Jackson, e não aceitava jogar para outro técnico, né? E quem pode responder isso para a gente de forma muito poética é Gregório de Matos, né? O poeta barroco, quando ele diz assim, né? Que o todo sem a parte ela não é todo e a parte sem o todo ela não é parte. Ou seja, para que o meu todo ele seja de fato completo, eu preciso que todas as partes estejam lá trabalhando em conjunto, né? E ressignificando isso para o contexto da educação, que é o que a gente quer trabalhar, a gente tem aí duas partes principais, né? O professor e o aluno. Né? E a nossa aprendizagem ela pode ser baseada nesse professor, onde ele vai transmitir as informações que ele julgar necessárias para esse aluno, e cabe esse aluno aprender, mas a gente pode ter uma aprendizagem centrada nesse aluno, e ele vai transmitir as necessidades dele para esse professor, e cabe ao professor entender como o aluno funciona e ensinar da melhor forma. Mas o que professores e estudantes possuem em comum é que ambos são pessoas, ambos têm emoções, ambos sentem, ambos têm problemas. Então, se a gente observar essa relação e conseguir fazer essa relação seja mais eficaz, mais efetiva, mais harmônica, a gente consegue fazer também que a nossa aprendizagem seja melhor, né? A própria BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, vai falar isso. Quando ela diz do exercício da empatia, do diálogo, da cooperação, do acolhimento, da valorização. Então, tudo isso a gente entende que vai se refletir numa coisa, que são justamente os vínculos, né? Mais especificamente, vínculos afetivos. Então, o problema que a gente está trabalhando é justamente esse, né? A criação de vínculos entre estudantes e professores, mais especificamente ainda do ensino médio, né? E por que a gente está observando o ensino médio? Bem, nas nossas pesquisas que a gente começou na Quest 2, a gente percebeu uma maior instabilidade emocional entre esses estudantes e professores, né? Maior do que as pessoas do ambiente universitário, enfim. A gente percebeu altos níveis de ansiedade e sensação de pressão. Então, é uma pressão que vem do vestibular, uma pressão que vem da família, uma pressão que vem de si mesmo, em querer bater aquelas metas e tirar a melhor nota no vestibular no final do ano, né? A gente percebeu uma relação pobre entre os alunos e professores. Então, muitos professores que a gente chegou a entrevistar desde a Quest 2 falaram dessa falta de conexão entre o aluno e principalmente agora na pandemia. E tudo isso se reflete, por exemplo, no próprio IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que em 2019 bateu 4,2 pontos para o ensino médio. E para vocês terem noção, é um índice que vai de 0 a 10. A meta para 2019 para o ensino médio era 5, e ficou abaixo disso, né? Então, tudo isso reflete uma aprendizagem que ainda não está sendo efetiva, não está sendo eficaz no contexto brasileiro, né? Então, quando a gente quiser entregar os nossos valores, o que é que a gente quer que os estudantes e professores recebam? Né? Por parte dos estudantes, né, uma sensação de segurança e acolhimento dentro desse ambiente escolar, uma confiança no professor, que o professor seja mais do que alguém que está ali somente dando informações, mas que alguém esteja ali para apoiar e para ajudar aquele estudante, né, e uma aprendizagem mais efetiva. Né? E por parte desses professores, a gente quer uma valorização profissional, né, e um fortalecimento de propósito, né, que eles entendam o sentido de estar ali naquela sala de aula, ensinando e tratando com a aprendizagem no geral. Então, tudo isso vai se refletir em três palavras, né? A empatia, o diálogo e a confiança. Então, se a gente conseguir facilitar isso dentro do ambiente escolar, a gente entende que a aprendizagem ela vai ser mais efetiva, mais eficaz, mais completa, né? Então, nesse trabalho de competências socioemocionais, de fato, né? A empatia, o diálogo, enfim. Então,
a nossa aprendizagem ela aumenta à medida que os vínculos afetivos também aumentam. Quem vai falar isso anos atrás é o psicólogo Vygotsky, mas hoje em dia a gente tem muitos estudos que já abordam isso. O próprio Luciano Meira, que é o orientador do nosso grupo, mandou um artigo para a gente que provava essa relação, né, de quando os professores e estudantes passaram a ter uma melhor relação entre si, a nota daqueles estudantes que estavam abaixo da média subirem até 60%, né? Então, foi isso que aconteceu também no time do Chicago Bulls, que eu disse inicialmente, né? Os atletas e o técnico ali tinham essa relação de vínculo. Eles se respeitavam, tinham um diálogo, tinham uma confiança mútua. E isso gerou uma melhor aprendizagem, um melhor rendimento, né? Então, como proposta, onde ele falou, hoje, a gente entende que a gente quer oferecer uma solução que a gente vê que seja digital para facilitar essa criação de vínculos afetivos entre os estudantes e professores de ensino médio, né, utilizando o diálogo e empatia, né, com esse objetivo de melhorar o processo de aprendizagem. Então, basicamente é isso que a gente vê a partir daquilo que a gente escutou, a partir daquilo que a gente pesquisou. A gente entende que se a gente conseguir facilitar essa criação de relação entre esses alunos, entre esses estudantes, essa aprendizagem ela vai ser mais efetiva. Enfim, é isso. Obrigado. Valeu, Caio. Foi rápido, hein? Ainda tem quase 3 minutos aqui. Tá sendo Beleza. 8, né? Vai 7. A minutos. palavra está facultada aí. Quem, os alunos aí que quiserem comentar, sugerir, tirar dúvida, perguntar, o que for. Vamos, gente, vocês precisam participar mais. Vamos nessa. Alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida? Professor, eu só posso dar elogio, porque realmente os pontos foram bem apontados de maneira rápida, né? E com, digamos assim, detalhes sucintos, né? Que na velocidade que ele falou, ficou de alta compreensão para todos, acredito. Alguém mais? Então, estou abrindo aqui para o Alan da companhia. Alguém quer comentar alguma coisa? É porque Tawane falou assim, eu achava que era para trazer um protótipo de solução já. A gente pensou muito sobre isso, inclusive na nossa proposta de valor, mas ficou meio naquela dúvida, naquela questão do molho secreto, foi muito fácil para a gente confundir. Não era. Tem um erro no nosso site, isso o pessoal do meu grupo me perguntou, me ligaram no sábado à noite, por sinal. A gente, a resposta de uma das perguntas dessa quest, um negócio que a gente vai ter que corrigir, induz a pessoa a pensar que, na verdade, a pessoa já tem que trazer alguma coisa, mas isso é a próxima quest, entendeu? Uhum. Deixa eu chegar na quest aqui. Fala aí, Alan. Mas não é. É só proposta de valor, gente. Não é para chegar com solução, não. É porque, de fato, quando a primeira pergunta que diz qual a oportunidade é a mais relevante, aí diz, exemplo, um dispositivo sonoro de condução óssea para tornar a lúdica, não sei o que lá. Então, a gente roubou aqui na resposta, e a resposta é ruim. Tem que refazer isso aí. Está aberto já, professores? Vai, Zé. Bom, eu, em primeiro lugar, gostei da descoberta de um problema, do que vocês estão apontando como uma proposta. Eu só queria adicionar um aspecto que pode correr paralelo com essa questão dos vínculos afetivos. Existe um professor de economia e filósofo no Brasil chamado Eduardo Gianetti, e ele tem uma palestra que depois eu aponto para vocês, que é muito interessante em relação a um aspecto da nossa vida, da vida dos seres humanos, que os economistas chamam trocas intertemporais e escolhas intertemporais.
é a relação que a gente tem do presente com o futuro. Então, ele aponta que no ciclo de vida do indivíduo, essa relação presente e futuro ela muda. Quando você é criança, você tem uma relação com o futuro que é estreita, mas à medida que você vai passando para a adolescência, para a maturidade, para a velhice, essa relação se altera. Então, tem vários fatores que vão além da questão puramente afetiva. Então, nesse aspecto do ensino médio, eu me lembro que ele trata na palestra que é uma idade onde a mente do adolescente vai ganhando mais interpretação sobre o que é o futuro e as trocas de presente e futuro, ou seja, pagar agora para usufruir depois, ou usufruir antes para pagar depois, é uma questão econômica. Mas ele diz que exatamente nessa fase de adolescência, a natureza bombardeia os adolescentes com hormônios, e aí os estudantes ficam num processo de transição combinado com a questão da natureza, que afeta enormemente as decisões sobre o futuro. Então, quando você chega nessa fase de adolescente, você fica querendo satisfações muito rápidas, muito instantâneas, e isso obscurece o entendimento do ganho que se tem nessa fase de aprendizado em relação ao futuro. Então, eu pontuaria a vocês que essa mediação das questões afetivas é mas não é somente a única que pode estar afetando a baixa performance dos estudantes exatamente nesse período. É só para vocês. Eu depois indico o site da palestra para vocês entenderem que não é só uma questão afetiva que está condicionando esse mau desempenho. Eu também queria fazer um comentário. Eu tenho uma conhecida, uma amiga que fez doutorado em pedagogia na Universidade de Aveiro, em Portugal. E no trabalho de pesquisa dela, ela fez uma prospecção inicial sobre a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizado para estudantes universitários lá em Portugal e comparou com aqui no Brasil. Então, um belo dia, a encontrei na área 2 da UFPE, passando um questionário lá entre os alunos. E depois ela me disse que o resultado desse questionário é que, enquanto que para os brasileiros em torno de 96% acha absolutamente importante um vínculo de proximidade entre estudante e professor como algo relevante no processo de aprendizado, esse percentual caía para 46% lá em Portugal. Então, lá o pessoal acha que se o professor faz bem o papel dele, está ok, é isso que ele espera do professor. Então, cuidado que é para a gente não superestimar essa importância da afetividade, porque eles podem ter uma componente cultural muito forte. E isso talvez, em alguma medida, deva ser levado em consideração no trabalho de vocês. Era só isso. Beleza. Bom, mas eu acho que está bem organizado como discurso, aí, como valor que vocês querem. Eu concordo com tudo que foi dito, mas, claro, vocês têm que fazer escolhas em um determinado momento. Se vocês acham, mesmo que não seja a causa única, como o Zé Carlos falou, do negócio, se vocês querem apostar nisso aí, ok. Uma possibilidade. Eu fiquei também não com dá uma pra fazer dúvida tudo. Alana? Eu fiquei com uma dúvida que vocês falaram do mercado nacional. Se vocês chegaram a dar alguma olhada internacional nos dados. Se isso tem aplicação internacional ou se ficaria mercado nacional. Vocês chegaram a olhar isso? Sobre o mercado, a gente acabou observando muito mais nacional do que internacional. Mas essa pesquisa que eu citei, por exemplo, o Luciano mandou uma pesquisa, se eu não me engano, lá de Harvard, de alguma universidade assim. Mas de mercado, a gente só observou nacional mesmo. E foi até um pouco difícil observar o mercado, tipo, achar empresas que fazem
justamente essa facilitação de vínculo e tudo. Não falo de mercado de concorrentes, mercado de usuários. Ah, não, Tipo, a se gente é só um problema observou... lá fora também, o que é que... Como trabalhar isso? Porque teve uma hora que tu até falou, no Brasil, usuários no Tipo, Brasil. a gente observou Então, muito mais o pensar Brasil, né? o quanto você pode crescer. A gente observou muito mais o Brasil. Pelas nossas próprias pesquisas de formulário que a gente mandou, entrevistou, mas pelos dados do Brasil mesmo, assim. Certo. Só é bom avaliar o quão estendível isso é, né? O que me leva, de Certo. fato, Caio, eu acho que eu tenho uma crítica, entendeu? Pelo menos a única que eu tenho, e o tempo está acabando aqui, o nosso, aliás, que é o seguinte, eu acho que, para mim, o que vocês estão perseguindo está muito claro, mas não ficou claro por que que isso é único, por que que outras pessoas não estão perseguindo isso também, entendeu? Pode falar um pouco Uhum. disso? Porque outras pessoas não estão perseguindo isso também. Isso. Pô, Vocês chegaram a olhar os concorrentes para saber se tem alguém apostando nesse negócio, Bem, nesse a gente valor? tem aí assim, foi um pouco difícil observar esses concorrentes, de fato, né? Ficou muito abstrato para a gente, mas, por exemplo, tem aí a LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, que trabalha competências socioemocionais. E esse é o ponto. A Luciana até falou para a gente que a maioria das pessoas que fazem isso usam esse termo, né? Trabalho de competências socioemocionais. Então, talvez eu não tenha deixado isso tão claro. Até também não fui muito por esse viés da pesquisa, né? Na hora que a gente buscou toda essa concorrência, esse mercado. E talvez tenha sido por isso também que tenha sido um pouco difícil de encontrar. Mas a gente tem aí algumas instituições, a própria Fundação Estudar, que é sem fins lucrativos, né, e tudo, né, do dono da Ambev, se eu não me engano, já faz algum trabalho também em relação a isso, né, dessas competências socioemocionais, de empatia, de diálogo, de amabilidade, enfim. Eu não sei se eu respondi ou não. Não, porque entenda, tem inclusive duas coisas aqui. Uma coisa é você fazer um processo de ensino-aprendizagem muito focado nas competências e não em conteúdo, não no que a gente chama de conhecimento técnico. Isso é uma Uhum. coisa. Tem um monte, não sei. E outra coisa é você, seja lá se é conhecimento técnico ou não, eu fazer uma solução que vai prezar por estabelecimento maior de confiança entre o aluno e o professor. São duas coisas Uhum. diferentes, certo? Não sei se para vocês é claro. Porque, Uhum. entendeu? Eu posso fazer uma aula toda voltada, eu vou ensinar cálculo, vou ensinar os métodos de cálculo, derivação, etc. Ou eu vou, na verdade, ensinar o cara a trabalhar em equipe, ter responsabilidade. Isso Não, são as competências. não, beleza. Eu ensino Uma coisa... competências técnicas e não técnicas. Outra coisa Certo. totalmente diferente é que, independente do que eu quero ensinar, se são competências técnicas ou não técnicas, eu quero trabalhar o relacionamento. Eu entendi que vocês estavam indo mais nessa segunda direção. E aí, Sim. certo. E aí, o que eu senti falta, foi vocês dizer, ó, as iniciativas que existem hoje de ensino, seja online, seja onde for, não estão tentando entregar esse valor de uma maior empatia e confiança entre professor e aluno. É. Esse é o sentimento de vocês ou vocês chegaram a olhar alguma solução? Porque para Não, essa eu não proposta posso. ser única, tem que ser em comparação com o que existe, entendeu? Assim, assim, sendo bem sério, eu acho que a gente foi meio fraco nesse sentido mesmo, de observar essas outras pessoas ou empresas, enfim, que poderiam A estar gente fazendo chama o de mesmo. análise similar, né? Olhar os concorrentes. Então, esse é um dever de casa que vocês ficam para a semana a próxima. Tem que trabalhar melhor isso, Beleza, entendeu? É beleza, beleza. quest anterior, é quest passada, quest 3, mas a gente sempre revisita as quests. Tranquilo, vou anotar aqui. Eita, Léo chegou também. Então, nós somos numerosos hoje aqui, né? Ranoia também está aqui, não. Ranoia está não. Beleza. Então tá, próximo grupo, gente. Se vocês fizeram alguma observação ainda, Léo. Bom dia, Gê. Aqui é o grupo dos animais. Posso apresentar? Vocês estão me ouvindo? Pode ir em frente.
Vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Bom dia, gente. Meu nome é Guilherme e eu vou falar da Quest 4 do nosso tema. Animais abandonados. Mais especificamente, a dificuldade que os abrigos e os ONGs de animais abandonados têm de se manter financeiramente. Depois de finalizar o feedback da aula passada, revisitamos nossas análises e realizamos outras. Em nossa pesquisa de campo, nós realizamos um questionário e coletamos 51 respostas. Responderam 33 mulheres e 18 homens, de faixas etárias bem variadas. Ao perguntarmos a essas pessoas quais as dificuldades que elas achavam que os abrigos enfrentavam, 76% acreditavam que a maior dificuldade Está cortando o som. estava na compra de materiais e ração para os animais. Guilherme, está cortando o som. De repente, corta teu vídeo para ver se melhora. Tá, peraí. Pronto. 68% falaram da dificuldade de conseguir cuidados médicos, como veterinário, vacinas e tal, e 72% falaram da dificuldade de haver um espaço físico apropriado para os animais. Essas questões têm a ver com a falta de recursos financeiros, o que justifica nossa escolha por esse problema. Está me ouvindo, Júlio? Tem uma cortada grande aí. Tu pode repetir? Volta para o slide anterior. Eu volto para o slide anterior, repete. Não se preocupe com o seu tempo, não. A gente vai dar uma folga. Ao fazer entrevistas e fazer questionários, a gente descobriu que as dificuldades que as pessoas achavam que elas enfrentavam, 76% indicaram a dificuldade de compra de materiais e ração para os animais. 68% falaram sobre a dificuldade de conseguir cuidados médicos e 72% em conseguir um espaço físico apropriado para os animais. Essas três questões têm a ver com a falta de recursos financeiros, o que justifica a minha escolha por esse problema. Sim, aí eu queria ressaltar que a gente já escolheu nossa proposta, porque já que estava lá no slide, a gente achava que tinha que escolher. Mas aí, já dos dados com donos de abrigos ou doadores de adotantes, vimos que a maioria dos abrigos fazem uso de divulgação, vaquinhas e bazares solidários para conseguir arrecadar fundos. Através de questionários de pesquisa de campo envolvendo entrevistas para avaliar os abrigos menores e algumas tabelas de prestação de contas de abrigos maiores, conseguimos estudar os números que permeiam esse tipo de instituição. Observamos que os gastos de um só animal podem variar de R$100 a R$300 por mês. Essa variação pode se dar pela idade dos animais, seus estados ao chegarem nos abrigos, e os valores de produtos e serviços, feito ração, remédio, vacinas, custo de veterinário, etc. Além disso, alguns abrigos grandes destinam parte da sua renda para pagamento de funcionários. Já os abrigos menores, eles usam mais voluntariado. Mensalmente, os gastos para abrigos menores podem variar de R$3 a R$5.000, e de abrigos maiores entre R$50 e R$140.000, a depender do número de animais e adversidades. Esses abrigos possuem gastos de milhares por ano, e em grande parte por conta da ração. Eles vivem meio que numa corda bamba, com anos no azul e anos no vermelho.
boa parte da sua fonte de renda vem de doações, eventos e lojas. Como, por exemplo, a Luísa Mel, ela usa o dinheiro que arrecada com venda de produtos para ajudar os abrigos. Já em relação aos dados financeiros obtidos de um questionário de abrigos menores, vimos que nenhum acredita que o gerenciamento de abrigos seja um motivo de falta de recursos. Depois de analisar os comentários da aula passada, estudamos mais ainda os concorrentes e usamos isso para escolher os valores do nosso produto. Como se trata de um foco nas questões financeiras, percebemos que o Apoia-se e o Catarse, as ferramentas de financiamento coletivo, possuem pontos fracos por serem ferramentas pagas, com taxas de 13% para criar campanhas. E com elas, não tem muito uma criação de vínculo com a causa animal. Já outras organizações, como o Amparo Animal, fornecem um contato com o público, são meio passivos, não têm muita autonomia, a manutenção financeira dos abrigos não é prioridade. Você está me ouvindo ainda? Como sim? Sim. O site, os objetivos são conscientização, castração e adoção. Além disso, nenhuma das soluções é uma ajuda recorrente para os abrigos. É apenas focal e momentânea. A partir dos dados que acabamos de pontuar, a gente encontrou uma oportunidade. Tivemos a ideia de alguma forma monetizar os vídeos filmados pelos próprios abrigos de seus animais. Como da mesma forma que donos de animais podem monetizar vídeos do seu pet usando plataformas feito TikTok e usando canais de YouTube, nós poderíamos usar vídeos engraçados, os vídeos e aí doar dinheiro para os abrigos. Sabemos que monetizar em cima de vídeos de pets é uma fonte de renda que já foi pensada antes, porém, não com esses mesmos propósitos. Além disso, dados mostram que assistir vídeos de animais é uma atividade compulsória e praticada por diversas pessoas ao redor do mundo. Matérias de sites norte-americanos, feito o New York Times, eles ilustram isso com as suas manchetes de por que gatos conquistam o mundo. Assim, nossa proposta de valor tem a ver com a possibilidade de transformar a experiência de assistir a vida animal em ajuda a uma causa social. E se assistir a vídeos de animais se tornasse algo além de um hobby. A unicidade do nosso projeto, entretanto, é entreter, mediar e alavancar. Entreter os seguidores, mediar a postagem de vídeos nos abrigos e nas redes sociais, a partir da seleção dos mais chamativos, e assim alavancar o ganho dos abrigos. A criação da conta seria como usuário, então, as pessoas que assistissem a vídeos e acompanhassem a rede social, os seguidores. E como cliente, os abrigos para os quais doaríamos o dinheiro. O benefício para o cliente, então, seria o dinheiro entrando. Com essa ideia, temos a oportunidade de transformar a experiência de assistir a vida animal em ajudar uma causa ambiental. Ok, muito obrigado. Muito bom. Fechou certinho no tempo, né? Palavra aberta aqui para os alunos. Dúvidas, sugestões? Professor, bom dia. Vai, Miguel. Eu sou do mesmo grupo do Guilherme, eu só queria complementar que existe muita parte do preconceito, né, nas entrevistas que foram feitas, principalmente com a pessoa que trabalha nos abrigos, em relação aos cães de raça indefinida. E também, esses abrigos grandes, eu notei um gasto, entre aspas, desnecessário. Porque quem tem um animal em casa sabe que não precisa fazer hemograma todo mês, né? Até ser humano mesmo não precisa fazer hemograma todo mês. É só quando acontece algo muito diferente que precisa
investigar mais a fundo. E em alguns abrigos maiores eu notei que eles faziam um hemograma mensal no animal. Eu considero isso um gasto muito grande, porque se você tem 100 animais, cada hemograma é R$ 50 e você faz hemograma todo mês, você faz o quê? R$ 5.000 só nisso de gasto. E também tem outra questão importante na causa animal, né? Até a gente discutiu internamente sobre o pessoal ter medo do adestramento, né? E a gente estava estudando outras maneiras de tentar introduzir isso no trabalho, mas enfim, isso é um pouco pra frente. Mas as duas questões eram mais essas, a do preconceito e alguns abrigos muito grandes fazendo gastos, eu considero desnecessário, né? Bom, Miguel, mas eles fazem isso por lei? Não, eles não fazem por lei, eu acho que é por uma prevenção. Exatamente, porque tem muito animal junto, se não ficar doente, contaminar os outros é mais risco, entendeu? Do que quando você tem um pet só. Às vezes eles não têm gerado. Mas aí eles dão sinais, né? Gerência de risco, né? Não sei. Isso tem que ter uma opinião Isso é uma discussão mais para conversar com o veterinário, né? Eu não tenho a menor ideia. Realmente. Isso é verdade. Alguém mais? Vou marcar o nosso tempo. Está abrindo para os professores aqui. Deixa eu começar. Gente, legal. O trabalho que vocês fizeram agora, por exemplo, que o outro grupo não fez, eu estou fazendo uma comparação, mas só lembrando com os concorrentes, eu só estou mostrando para o primeiro para dar uma olhada. Veja que você pode fazer um trabalho mais refinado de análise dos concorrentes. Esse tipo de coisa ficou muito bom. Entretanto, a proposta de valor de vocês, volta aí, eu acho que ela precisa melhorar, sabe, na minha opinião. Porque vocês fizeram uma proposta de valor que já é ver vídeos e não sei o que lá. Isso ainda já é quase a solução, entendeu? Então, eu acho que a proposta de valor de vocês tem mais a ver com o que vocês colocaram com entreter, mediar e alavancar. Entendeu? Tem menos a ver com isso. Então, isso aí já é como você concretiza isso, entendeu? Isso é que vocês vão perseguir. Entreter, mediar e alavancar. E aí eu acho que daria para vocês pensarem um pouco melhor para reformular isso aí. Porque, no fundo, o que vocês querem é alavancar via estabelecer talvez uma relação afetiva mais próxima ou via entretenimento. Vejam se vocês, não sei o que meus outros colegas acham, mas daria para reformular um pouco melhor a proposta de valor, que é mais essa do que o slide anterior. Entendeu? O slide anterior já é como eu concretizo. Eu imagino que tem a ver com aquela coisa que a gente falou, que a pergunta da Quest lá no site, ela induz você a pensar já numa solução mais concreta. O que vocês acham? GB, então, na verdade, a gente tinha colocado esse slide com entreter, mediar e alavancar muito mais como um aprofundamento da proposta única de valor, para deixar claro o que ela seria, mas aí acabou não ficando tão claro, né? Mas a proposta, o valor mesmo seria isso, seria esse propósito de entreter, mediar e alavancar. Mas aí na próxima a gente deixa isso mais claro. Entendi. Você quer entreter o cara que vai ser o doador e alavancar dinheiro, e vocês mediam esse processo. Mas o mediar, apesar de ser nobre, ele não é muito único, entendeu? Então, minha reflexão é que talvez o que tem de único aí é vocês melhorarem a alavancagem de dinheiro, estabelecendo uma relação de mais afetividade com o doador com os animais, explorando coisas como vídeos e outras coisas que vão ficar mais claras na próxima questão. Eu acho que o caminho é bom, mas precisa reformular melhor. Léo? Eu acho que concordo com a colocação aqui da Geber. Ainda o valor que está querendo ser entregue não está muito claro. Porque, assim, se você coloca em perspectiva, muitas outras iniciativas têm também isso como valor, entreter, mediar e alavancar. Ela não direciona especificamente para o problema que você está tentando trabalhar, né? Incluso, uma forma de você, talvez, verificar se esse é o valor, é tentar criar uma espécie de slogan utilizando esses conceitos, né? Tipo,
alavanque o quê, mediando o quê para entreter o quê, né? Não sei, eu daria aqui um exemplo. Assista vídeo de pets fofinhos e ajude uma causa nobre, uma coisa assim. Não sei. Divirta-se ajudando os pets. Entendeu? Isso, aí você vai fazer uma espécie de brainstorming até chegar a um ajuste e pode ser que até você conclua que esse é o valor, né? Mas tem que fazer um teste, não é simplesmente colocar assim, lancei uma proposta e já vou para a próxima quest. É importante verificar se é realmente isso, né? Seria interessante vocês olharem o vídeo que está no site, o vídeo de um carequinha que aparece lá. Ele é muito bom, é muito preciso para você afirmar: nós queremos, nossa equipe quer entregar isso através disso, alguma coisa mais objetiva. E vocês assistindo o vídeo, vocês podem conquistar mais esse foco que o Geber e o Léo estão apontando aí. E outra coisa, com relação a onde tem aí o slide tem relevância, bota aí, por favor. Você me ouviu? No slide onde tem relevância. Acho que quem está com o slide não ouviu. Relevância. Bom, o fato é o seguinte, pessoal. O slide está com a internet travando, ele avisou. Tá, tudo bem. O slide onde tem relevância, na verdade, não é relevância. Ali é mais são evidências que vocês capturaram da importância disso aí. Tá? Então, só para... Isso aí, ó. São dados da literatura aí que saiu no New York Times, Opinion, mas que apontam sobre evidências disso aí. Isso. Dessa aposta, e veja que no slide posterior tinha só duas coisas, não tinha mais mediação, tinha entrando dinheiro e se divertindo. Então, a construção do valor, da proposta de valor, vai estar mais nesses dois aí. E outra coisa, pessoal, volta aí nesse slide posterior, esse que o Geber comentou, que mostrou o cachorrinho aí. Pronto, isso aí é do Instagram. Mas, por exemplo, uma coisa que me veio na cabeça, que o pessoal está usando muito hoje em dia, é o TikTok, né? Para se divertir. Bem lembrado, bem lembrado. Mas eu me lembrei o seguinte, que provavelmente vocês sabem que o TikTok não é uma ferramenta para divertir. É uma ferramenta para prospectar informação do usuário. É uma forma lúdica das pessoas entregarem informação sobre o que gostam de fazer, vestir, enfim. É uma lógica aí interessantíssima de fazer análise de dados. Então, de repente, pode ser uma estratégia, né? A maneira, seja lá qual for que vocês vão utilizar, pode ser uma maneira aí de prospectar informações, né? Pode ser Bosco, não é uma coisa ou outra, não. É uma forma de diversão e também de apropriação de dados. Uma não se opõe à outra, não. Correto, José. É isso mesmo. Beleza. Alana? Eu também não sei o quanto, tipo, vocês... Porque o valor, justo como a gente está falando aqui, é a diversão, o entretenimento. E aí vocês já direcionaram, por causa da pergunta, para vídeo. Não sei o quanto vocês exploraram outras soluções. Por exemplo, se for jogos, ou se for aqueles... É porque é um jogo, né? Que você cuida do animalzinho virtual, então você poderia estar adotando um animalzinho virtual. Então, vocês trouxeram dados de vídeo, mas também explorar outras estratégias, talvez, de diversão para resolver o problema aqui. O problema não seria vídeo, o problema seria entreter. Então, qual delas seria mais eficaz para entreter? Vídeo é o meio, só. Por isso que a gente, e aí talvez não tenha sido claro e o site tenha induzido alguma outra coisa, por isso que a gente fala primeiro na reformulação da proposta de valor, para depois que a próxima quest vocês disserem, como é que eu vou entregar esse valor? Vou entregar via vídeo, via um game, via sei lá o quê. Mas não compromete. Veja que vocês, acabou o tempo, veja que vocês agora entendam que é possível, dentro desse valor que ainda não está super bem formulado, mas, digamos, tem uma certa direção, vocês se imaginem que na próxima quest vocês podem repensar a solução e chegar com outra solução que não seja necessariamente vídeo.
Pode ser vídeo também, mas pode ser outra coisa. É isso. Beleza? Próximo grupo, gente. Valeu aí. A gente esqueceu de aplaudir aqui o primeiro, o segundo. Projetão sempre aplaude, mas aqui no online fica mais sem graça. Isso é surdo e mudo, Geda. Tem o reaction. Aí tem, como é que bota essa mãozinha aí, hein? Embaixo nos reactions. Reaction, beleza. Ok, gente, bom dia. Bom dia, vai em frente. Ok. Bom dia, gente. Meu nome é Marcela e eu vou apresentar agora a Quest 4 do meu grupo de home office. Opa. E aí eu vou começar contando um pouco a história de Marcos. Marcos, ele é um professor e todos os dias ele organiza sozinho as atividades dele do dia. E aí, durante esse planejamento das suas atividades, ele sente muita ansiedade, porque ele percebe que tem muita coisa para fazer durante o dia e ele não sabe se consegue realizar tudo. Ele vai conseguir realizar tudo durante o dia, no caso. Enquanto ele dá as aulas dele, EAD, durante a pandemia, ele aproveita alguns momentos de pausa que os alunos estão fazendo as atividades para poder adiantar tarefas domésticas e checar nas crianças dele. E assim que ele termina as aulas da manhã, ele almoça com a família, mas ele não consegue passar e aproveitar aquele tempo, porque ele está sempre checando as atividades pendentes que ele tem com o resto do dia para ele não deixar nada sem estar completo. E aí, após o almoço, ele volta da aula, porque ele é um professor em tempo o dia inteiro, e ele vai também fazendo a mesma estratégia da manhã, que é dar aula enquanto os alunos estão ocupados, ele vai adiantando outras coisas. No fim do dia, ele está muito cansado e ele decide pausar, assim, depois das aulas, depois de checar nas crianças, mas ele percebe que ainda não terminou tudo, porque ele tinha muita coisa para fazer, não conseguiu se planejar perfeitamente, e aí sobrou trabalho. E aí ele decide deixar aquilo para o dia seguinte, porque ele já está muito cansado, ele não aguenta mais. Mas aí ele vai dormir ansioso, porque ele está pensando já no dia seguinte no que ele tem para fazer, e ele acaba demorando, por exemplo, a pegar no sono. E em nosso grupo, ele viu uma oportunidade que foi nessa parte da ansiedade gerada por conta das experiências do dia a dia. E aí a gente se fez essa pergunta, né? Como a gente pode diminuir essa ansiedade relacionada às pendências do dia a dia? E aí a gente resolveu focar nessa parte de aperfeiçoamento do planejamento dessas atividades da rotina. Porque a gente percebeu na nossa pesquisa que existem várias ferramentas que são usadas para poder planejar essa rotina, mas nenhuma delas tem essa coisa específica que diz exatamente quanto tempo aquilo vai levar. E porque essa oportunidade é relevante, né? Primeiro a gente fez, eu queria mencionar que a gente fez várias pesquisas com muitas pessoas, pesquisas com formulário, pesquisas por conversa, e a gente percebeu que tem 3 pontos principais, que o primeiro é liberar o tempo para as pessoas terem lazer, normalmente com a família, que acaba que elas têm pouquíssimo isso, ou acaba que elas não têm isso. A gente pode ajudar também a diminuir o tempo de planejamento das atividades e adicionar a previsibilidade do tempo de quando isso vai se completar, e diminuir bastante o cansaço mental, que é fazer essas atividades repetitivas, ou de você ficar ao longo do dia pensando se você vai conseguir completar aquilo ou não. E algumas evidências que a gente achou, né, para poder suportar esse argumento. Primeiro foi um estudo feito pelo Exame, que muitas pessoas durante esse período de home office acabam que elas trabalham muito mais tempo do que no papel, chegam a trabalhar até 12 horas por dia, e elas perdem um pouco essa noção do senso de vida pessoal e de trabalho. E aí isso tem consequências péssimas,
que, assim, isso pode levar pessoas a terem distúrbios de insônia, estresse, bastante inquietação. E aí, algumas evidências que a gente teve durante nossas entrevistas. Tipo, na esquerda, são trechos da entrevista das entrevistas que a gente fez. Pessoas falando que trabalham mais e sempre passam do expediente, sentem dores no corpo por conta da falta de estrutura física em casa, porque eles passam muito tempo na mesma posição e é muito difícil separar a vida pessoal da profissional. E aí, uma das perguntas foi o quanto não saber o tempo que leva para cada atividade do seu trabalho te deixa ansioso. E duas respostas que a gente recebeu, a gente achou bem relevante. Uma delas é, quando eu sei o quanto eu vou demorar em cada coisa, eu fico muito de boas, mas quando eu não sei, fico com muita angústia. E aí a outra foi, no meu caso, isso me deixa muito ansioso. E aí, a partir de tudo isso, de tudo que a gente coletou, a gente fez a nossa proposta de valor, e nossa proposta única de valor é ajudar o trabalhador de home office a organizar melhor o seu tempo, de forma a diminuir o estresse e a ansiedade. E aí, como a gente vai fazer isso? A gente vai reduzir o tempo de planejamento e aumentar a precisão da organização do trabalhador. E aí, a gente vai fazer isso através do uso de informações do tempo da conclusão dessas atividades. E vai fazer isso comparando trabalhos do mesmo indivíduo ou de pessoas com o mesmo perfil. E é isso. Valeu, Marcelo. Sobraram 2 minutos, né? A palavra aí está com os alunos, os seus próprios colegas de grupo. Quem quiser comentar, complementar, sugerir, perguntar. Diga-lhe um só. Vamos, gente. Pode repetir a proposta única de valor? Eu não peguei ela completamente. A proposta única de valor é ajudar o trabalhador de home office a organizar melhor o seu tempo de forma a diminuir o estresse e a ansiedade. Massa. Valeu. Marcela, deixa teus slides aí. Ah, perdão. Eu vou botar aqui, peraí. Alguém mais? Eu queria fazer uma sugestão que eu pensei rapidamente, que como eles falam sobre estresse, ansiedade, eu acho que seria interessante em algum momento do processo eles conversarem com algum profissional da área, né, um psicólogo, alguém que trabalhe com saúde mental, porque hoje em dia a gente ouve muito essa palavra, mas é perigoso a gente lidar com isso dentro de um senso comum também, né? Então, só uma sugestão, assim, para, de repente, entender um pouquinho melhor o que a gente está chamando de ansiedade, estresse, depressão e tudo mais. Tem gente de psicologia no grupo de vocês, Marcela? O quê? Tem gente de psicologia no grupo de vocês? Tem sim. Eu acredito que tem 2 ou 3 pessoas. Excelente. Mas muito obrigada pela sugestão. Não, com certeza. Nós não temos alunos de psicologia, acho que foi essa a minha preocupação. Tranquilo, Rafaela. Mas é bem observado isso que você está dizendo. Eu concordo. Alguém mais? Vou abrir aqui para os professores. Alguém quer começar aí? Eu posso começar. Vai lá. Bom, eu acho que o grupo está de parabéns. Acho que dá para observar que tem seguido a metodologia, a proposta das quests de forma sistemática.
ainda eu chamaria atenção para alguns ajustes, né, na apresentação. Por exemplo, o storytelling ainda está muito longo, né? Talvez colocar menos informações nos slides, porque ou tu fica escutando a história ou tu fica lendo a história, né? E acontece que o que está escrito lá nos slides não está sincronizado com o que tu está falando. Então, seria bom, talvez, fazer uma escolha, ou um ou outro, né? Mas, de alguma forma, me pareceu que foi uma estratégia bem interessante de colocar o problema, né? Contando uma história do dia a dia de um usuário. Senti falta de vocês fazer uma conexão com possíveis concorrentes ou pessoas que já estejam, de alguma forma, atacando esse problema, né? Ficou muito no abstrato. Ok, vamos trabalhar com estresse, com o estado de ansiedade. E aí, no mercado, será que alguém já está atacando esse problema? Como que está fazendo isso? Né? Porque aí, isso tem duas vantagens. Por um lado, você contextualiza que não é um problema relevante. E, por outro lado, você já vai se posicionando em uma estratégia própria, né? Ou esse grupo aqui, essa empresa aqui faz desse jeito, nós acreditamos que talvez o caminho poderia ser um outro. Uma coisa assim, vai delineando um caminho. Então, quando você chega lá na frente para, digamos, falar na próxima quest de curva de valor e isso, fica muito mais claro a abordagem que o grupo vai seguir, né? Basicamente é isso. Muito obrigada, professor. Só um comentário a respeito disso, é que essa parte mais de análise de concorrente, etc., a gente deixou bem explícito na quest anterior, mas eu entendi que a gente deveria ter deixado mais explícito nessa também. A brincadeira aqui, Lucas, é sempre o seguinte. Você sempre revisita alguma coisa da quest anterior, agora cada vez mais enxuto o que já passou, entendeu? Entendi. Isso, incluso considerando que vocês tinham ainda mais 2 minutos, né? Então, dá para lembrar algumas coisas, né? Basicamente, a apresentação semanal deve ser encarada como algo que você está apresentando para um público, para uma audiência nova, né? Essa estratégia, por exemplo, nós termos professores em diversas salas, em parte visa essa ideia, né? A gente, por exemplo, eu não vi a apresentação da semana passada de vocês, entendeu? É pela primeira vez que eu assisto a apresentação do grupo, então tem coisas que eu não vi, não sei como foi que foram apresentadas. Tudo certo. Agora, eu queria também, eu achei no geral legal, eu queria sublinhar que está lindo, os slides estão muito bonitos. Eu ainda aproveitar o ícone de projetão, ficou legal. Eu tenho vai na proposta de valor aí, que é o central desse negócio. Só minha reflexão é o seguinte, naquela linha, tente fazer aquele que Léo sugeriu para outra equipe, que é tentar pensar um slogan, isso vai ajudar a dar uma refinada. Eu estou entendendo que o valor é diminuir estresse e ansiedade. Não é organizar o tempo. Organizar o tempo é um meio. É como você vai, é o que você está apostando, é seu molho secreto. Você está apostando no que para diminuir o estresse? Porque você podia pensar em diminuir o estresse e a ansiedade, sei lá, promovendo o jogo, fazendo outras coisas, sei lá, o que podia ser. Mas vocês estão apostando em organizar melhor o tempo. Então, como está tudo formulado no meio da proposta de valor, mas a proposta de valor, na minha cabeça, não é organizar melhor o tempo. A proposta de valor é diminuir o estresse e a intensidade no home office. Agora, claro, você até pode ter um slogan que capture isso tudo. Diminuir o estresse, sei lá, gerencie melhor seu tempo e diminua seu estresse. Entendeu? Aí dá para botar porque você pode ter no slogan tanto a proposta de valor quanto a sua fórmula secreta. Faça esse exercício que é legal. Pegando um gancho com o que o Geber está falando, isso aí é verdade não só agora, mas era no mundo antes da pandemia e provavelmente será verdade também pós-pandemia. Quer dizer, isso é uma constante, né?
essas angústias aí. Então, eu acho que isso aí é bem atemporal, essa proposta única de valor de vocês. E dizer que super me identifiquei aí com o professor, ele poderia se chamar Bosco no Amor. Com certeza. E talvez também vocês possam, no storytelling, dar uns exemplos, acho, talvez ainda um pouco mais concretos desse que é o problema central. Porque quando você escreveu o problema, para mim ainda ficou um pouco abstrato. Mas eu sabia o problema. Mas essa coisa de você não saber mais a diferença entre o privado, o momento de parar. Eu aqui tenho, por exemplo, porque a minha tendência é trabalhar todas as horas. Então eu tenho que me organizar aqui com uma certa disciplina para não ficar trabalhando de madrugada toda hora em si. Eu digo, pô, estou em casa, agora eu tenho que arrumar um tempo de parar. Vou fazer outro negócio. Então, essa coisa de... Talvez tenha alguns exemplos bem concretos de situações onde o cara não entendeu o que é uma coisa e o que é outra, entendeu? Eu acho que vocês podem deixar a pista um pouco mais clara para quem está observando do que vocês vão apostar em termos de organização do tempo. Eu queria assinalar um outro aspecto, já que Geiger tratou dessa questão de se o foco é mesmo do valor no estresse, na ansiedade, é que o que a gente está vivendo hoje como sociedade é uma precarização das formas de trabalho. Então, as pessoas estão procurando muito mais formas de trabalho do que antigamente, porque antigamente os trabalhos existentes permitiam um nível de sobrevivência. E hoje não. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm mais atividades para poder garantir um padrão mínimo de renda e de consumo. E aí, necessariamente, tem que fazer mais coisas. Então, vocês poderiam procurar também evidências maiores ou fora do que vocês estão procurando de intensificação de estresse relacionado com precarização das formas de trabalho, porque é o que está ocorrendo. Se você pega hoje um médico hoje que se forma, ele tem que ter 4, 5 empregos para ter alguma condição. E aí, quando você pega uma situação dessa de que o trabalho é unido à casa, aí aumenta muito mais o estresse. Então, tem outros aspectos aí que vocês poderiam considerar para iluminar um pouco mais essa proposta de valor. Eu queria chamar a atenção também, pegando a carona aqui desse slide, para o uso do que nós estamos no politicamente correto, né? Então, quando você menciona que é o trabalhador, pode ser que esteja deixando de considerar outros públicos, né? Aquelas questões, né? Vocês vão ajudar só pessoas masculinas, né? Que trabalham. Então, tentem utilizar uma linguagem um pouco mais neutra em termos de gênero, né? Acho que foi, gente. Beleza? Massa. Vamos pro próximo. Obrigada, professores. Gente, agora gestão de resíduos? Sim, senhora. Vocês estão ouvindo o galo? Muito de leve. Ou não? Ah, que bom, porque ele está muito perto aqui, eu não consegui escutar ele. Eu estou abrindo a tela. Ele está cuidando do resíduo, o galo? Ele também ajuda nos resíduos orgânicos, né? Com certeza. Vocês podem só me ajudar com o compartilhamento de tela aqui, tela cheia. Chegou. Bom, eu vou me desculpar com vocês porque eu não tenho o aplicativo para apresentação. Tá na boa, Rafaela. Tá na boa. Tá tranquilo. Mas aí fica assim. Dá para ver. Então, vamos lá. Nosso tipo, gestão de resíduos, mais uma vez. A gente precisa contextualizar um pouquinho, que a gente acabou voltando ao problema, né, da Quest 3 para detalhar um pouco mais ele.
para dizer assim que o nosso tema é complexo, então o processo, as soluções, né, a definição do problema também é complexo, né? Além de uma confusão de conceitos, né, que a gente ainda está aprendendo o que é valor, o que é oportunidade, enfim. E além disso tem uma questão importante de dizer que, comparando com os outros temas dos outros grupos, ficou evidente que é a questão da responsabilidade, do envolvimento pessoal. Então, a gente percebe que quando vai falar de lixo, inicialmente as pessoas responsabilizam o outro, né? Então, é sempre o governo que é responsável, depois é o condomínio. Então, chegar nessa responsabilização pessoal também é um processo, né? Eu diria que até terapêutico. E aí essa é a nossa realidade, né? Essa é uma foto das vias aquáticas aí de Recife. Então, rapidamente, como chegamos ao problema, eu vou ampliar aqui para falar um pouquinho de como foi antes dessa semana, né? A gente fez experiência etnográfica, aplicação de questionário com cerca de 250 pessoas, pesquisa científica, pesquisa de concorrência. E essa semana nós fizemos uma entrevista semi-estruturada entre os participantes do grupo e nós não deixamos, sobre a relação das pessoas com o plástico, né? E nós não deixamos espaço para essa culpabilização de outros atores, né? Mas abrimos a questão da responsabilização pessoal. E aí encontramos 23 problemas e a equipe de design elaborou, né, esses 23 problemas para a gente responder num questionário por relevância, né? Qual que a gente considerava mais relevante. E aí a gente chegou ao problema do descarte de garrafas PET em ambientes aquáticos do Recife. E os usuários somos nós, né? Nós do grupo, nossos colegas, a comunidade acadêmica, né? Os professores em geral, os moradores no entorno da UFPE. E aí observamos, né, nessa definição aí do problema, é que metade das pessoas dizem que a PET é uma das embalagens mais descartadas, que a PET é inútil, né? Por isso que ela é descartada. E que, apesar disso, acreditam que o PET é um dos materiais mais sustentáveis que existem. E a maioria afirma que eu mesmo, né, e meus familiares não temos informações para diferenciar os plásticos na hora de fazer a separação dos resíduos. Então, aqui, as evidências científicas que encontramos. O PET é desvalorizado, né, ele vale pouco dinheiro no Brasil. É necessário novas tecnologias para recolher resíduos. É necessário divulgar a cultura da reciclagem e o PET é o melhor material para isso, porque todo mundo tem acesso, ele é fácil de identificar, todo mundo usa, né? Então ele é como se fosse o beabá da gestão de resíduos. E a inovação tecnológica gerencial para o desenvolvimento de materiais reaproveitados também é uma das evidências científicas. E a necessidade de inovações em produtos e processos. Está faltando aqui um ícone, que é a necessidade de articulação entre todos os atores da cadeia de reciclagem e de produção do PET, né? Envolvendo empresa, universidade, comunidade, necessariamente a inovação bem-sucedida tem que estar aliada a essa articulação. Então, as evidências de concorrentes, né? Tem esse cara lá do Paraná, que é uma pessoa, ele fez ecobarreiras com materiais reaproveitáveis, e ele sozinho recolheu 1 tonelada de um rio. Aí a gente fez as contas, né? Nós somos em 17 pessoas, mais uns professores, nós temos uma meta aí de 20 toneladas, que é só uma provocação. Mas aí a limitação é que ele não informa o que ele faz com esse material, né? E que é uma solução artesanal. Apesar disso, ele está ensinando crianças a fazerem ecobarreiras e aprenderem sobre sustentabilidade também. E em Recife, na comunidade do Pilar, algumas mulheres desenvolvem essa reciclagem mecânica de garrafas PET e elas produzem esses materiais, lixeiras, materiais úteis, né? Só que também tem um aspecto muito artesanal, né? Embora envolva a comunidade e também gere renda. Então aqui eu vou aproximar, porque eu quero que vocês prestem atenção mais no que eu estou falando do que nas palavras, que é a oportunidade que a gente verificou, né? Nós temos a oportunidade de desenvolver a gestão de resíduos para atender a demanda da comunidade acadêmica da UFPE, começando por PETs, e oferecendo soluções de 2 tipos. A reutilização, do tipo ecobarreiras, né?
e a reciclagem de baixo custo, né? E isso produzindo materiais que a gente considera funcionais e desejáveis, né? Então, se a gente não deseja aquele produto para nós usarmos, a gente não precisa produzir ele. E aí, como a gente correu bastante, trabalhou muito essa semana, a gente não tem uma proposta única de valor ainda, mas a gente considera que ela está implícita nessa apresentação. Então, aí fica o convite para a gente pensar junto, né, com os professores também que nos orientaram essa semana, e contamos com a participação de todos, né? Empresas grandes, elas utilizam, a gente até tirou elas da concorrência porque elas utilizam processos de alto custo de reciclagem, né? E nós podemos contribuir com o espírito empreendedor, flexibilidade e agilidade. E é isso. Obrigado. Valeu. Alguém quer observar alguma coisa, os alunos? Já que não tem uma formulação de valor, quais foram os valores que vocês acham que captaram aí da apresentação? Que estão, vamos dizer, implícitos. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Ou vocês propõem isso, ou a gente vai arrumar 1 tonelada para vocês terem que recolherem. É 1 tonelada cada um, né? Então são 20, considerando os Se o professores. cara que não der uma boa sugestão aí de valor, a gente já vai anotar o nome aqui para catar 1 tonelada. Ah, entendi. Eu tenho uma pergunta. Porque falasse assim no início que 90 e poucas pessoas não sabiam diferenciar o tipo de plástico, mas vocês colocaram ali mais especificamente o PET no final. Como é que vocês fariam, tipo, essa educação, vamos dizer assim, para essas pessoas saberem descartar o PET de fato? Sim, é que a apresentação foi bem rápida, né? Mas o PET é escolhido justamente por isso. Vamos dizer assim, cientificamente, as evidências que a gente encontrou é que essa é uma característica interessante do PET. Ela ajuda na educação ambiental. Ela ensina as pessoas que os materiais podem ser reciclados e por ele ser um material que muita gente usa e que ele é fácil de identificar, a gente começa a introduzir esses conceitos de diferença entre o plástico e de reciclabilidade dos materiais com a PET. Porque a gente verificou que as pessoas não têm essas informações, assim, na maioria a gente acha que é tudo igual ou não sabe como separar, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Giber. Bom dia, professores. Rafaela, eu acho a tua proposta muito legal. Sempre alinhar esses aspectos do meio ambiente faz do lugar que a gente vive um lugar melhor. Parabéns por ela, parabéns aí à equipe. Eu queria te perguntar se vocês puderam observar lá no site do Projetão, eu acho que são os 17 objetivos da Unesco. Talvez se você tentar observar aquilo dali com um pouco mais de calma, você consiga ser direcionada a uma proposta de valor, entendeu? E quem sabe isso aí pode estar até ajudando a tua caminhada. Nossa, é nosso grupo, né? Sim, inicialmente a gente olhou essa tabela de valores da ONU e a gente viu que a gestão de resíduos está ligada a vários. Foi isso que eu expliquei no começo, né? A complexidade do tema leva a gente a precisar de um processo, né, muito aprofundado, né, para chegar nas soluções e nos problemas. E aí a gente entende que, primeiro, a gente já tem uma ideia assim de o que poderia ser solução, né? Mas não vamos falar disso hoje. Mas os valores estariam ligados a essa responsabilização das pessoas, né? Que a gente observou, principalmente na parte da pesquisa etnográfica, que a separação dos resíduos em casa, ela independe de quem vai passar na rua pegar. Então, em cidades que têm coleta seletiva e que não tem, as pessoas separam ou não do mesmo jeito, né? Está ligado a uma questão ambiental, mas está ligado também à questão da gente se responsabilizar pelo resíduo. É o primeiro passo, vamos dizer, né? Eu acho até que os professores de psicologia, a gente poderia pensar nisso de uma forma mais... Porque tem a ver com o comportamento das pessoas, né? O que leva as pessoas a se sentirem responsáveis
e agirem como responsáveis, e o que leva elas a responsabilizar outros, né, terceiros. Então, isso tem a ver com uma proposta de valor, inicialmente a gente achou isso, e também a questão de envolver empresa, universidade, comunidade, ONG, e fazer disso um trabalho coletivo, né? Que não seja assim o grupo propondo uma solução para todos, né? E que não seja também, porque não existe, né? Não existe uma empresa que dê conta da solução sozinha, não existe, o governo não consegue fazer sozinho. Então, essa comunicação entre os atores nos parece também uma proposta de valor, mas foi o que a gente começou a conversar e provavelmente os professores ajudem a entender melhor isso. Tá, beleza. Vamos abrir para os professores. Quem quer começar aí? Aí eu posso começar. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o grupo, porque acho que em um breve espaço de tempo conseguiram criar foco, né? Nós tivemos uma reunião semana passada junto com o Bosco, e realmente o problema estava ainda muito mais aberto. Já pelo menos aqui já conseguimos ver uma direção mais clara, houve uma tomada de decisão bem acertada, né? No sentido de, ok, do universo de lixo passarmos para plástico, e de plástico, um plástico em específico, engajando, envolvendo um tipo de usuário que é a comunidade acadêmica, né? Então, eu acho que estão indo por bom caminho. Agora, o desafio vai estar em ir para a ação, né, concreta de o que realmente, dentro desse contexto, vocês vão querer formatar como proposta, né? Eu tenho uma... Primeiro, parabéns aí pela apropriação do tema. Eu acho que vocês deveriam estar mais atentos a essa questão da responsabilização pessoal. Quando a gente fala em economia, sou professor de economia, do comportamento dos indivíduos, a gente sempre lembra que os indivíduos são racionais, eles respondem a incentivos. Então, as pessoas se comportam estimuladas por algumas coisas. Então, essa questão das pessoas poluírem o ambiente, essa é uma questão de anos, anos e anos. Mas, de fato, as leis, as regras sociais não educaram o suficiente as pessoas para elas compreenderem que elas próprias estão contaminando o ambiente, elas estão se prejudicando. Esse negócio é tão maluco que até recentemente essa prefeitura que está aí se gabava na televisão: nós limpamos a praia de Boa Viagem 3 vezes ao dia, como se fosse uma questão super importante, mas isso era uma vergonha do ponto de vista da essência da coisa, ou seja, a população sujar ao ponto de ser uma prefeitura limpar 3 vezes ao dia. Então, é uma questão de responsabilização. Agora, como é que a gente introjeta um incentivo para que as pessoas diminuam o seu ato de colocar as coisas, né? É aí que está uma possibilidade de entrega de valor, porque o que está sendo feito até então está errado. Eu não sei hoje em dia, porque a conscientização ambiental está crescendo muito, vocês estão cada vez mais preocupadas em responder à premência dos desafios, essas coisas de mudanças climáticas está ficando cada vez mais dramática, mas a gente precisa incentivar as pessoas a terem mais responsabilidade. Eu acho que vocês estão tateando aí na busca desse valor, mas o valor está aí. A questão é o que entregar. Perfeito, eu concordo plenamente, professor. É essa questão, né? A psicologia ela pode ajudar nisso, né? Em como criar condições para que os indivíduos se responsabilizem, né? Então, acho que a nossa proposta teria que caminhar mesmo nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, é muito delicado, né? Porque as pessoas têm que olhar para si mesmas.
né? Nós temos que, até a gente chegar e perceber que estávamos falando de nós mesmos, foi muito difícil. Porque o primeiro questionário com 250 pessoas falaram que a culpa era do governo, dos outros. Depois diminuiu um grupo menor, é meu condomínio, é minha família. Aí a gente chegar nesse, todo mundo é responsável, porque aí fica uma coisa assim, tá lá o lixo na água, no rio, e não foi ninguém que jogou, né? Ninguém jogou, ninguém pôs lá. Então, acho que o nosso problema está caminhando nesse sentido e dessas ações coletivas, né? Final de semana eu vi um vídeo do pessoal do Conselho Regional de Química falando sobre gestão de resíduos. Eu até coloquei lá no WhatsApp. E uma das coisas que das pessoas que participaram lá do debate chamou a atenção é que, quando você fala de gestão de resíduos, existe quase sempre uma regulamentação que delimita a ação das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa que faz um plano de gerenciamento de qualquer tipo de resíduo, químico, hospitalar, seja lá o que for, ela, quando planeja, ela assume responsabilidades por aquela gestão. E dentro dessas responsabilidades estão consequências que podem vir a pessoas que se envolvem no processo, como, por exemplo, catadores. Então, se você tem resíduo de hospital, por exemplo, você não pode simplesmente achar que pode doar para pessoas algum desses materiais, porque se houver algum dano, ele está envolvido no processo em todo o ônus associado. Então, essa perspectiva de tratar a gestão de resíduos, não assim do ponto de vista de o que fazer depois dele estar criado, seria melhor não talvez ir por aí, mas sim com outra perspectiva, que foi o que Léo falou na nossa reunião, de pensar o que é que levam as pessoas a descartar. Né? Quando a pessoa simplesmente joga fora alguma coisa, o que é que passa na cabeça dessa pessoa? Por aí talvez estejam as pistas de onde vocês poderiam aprofundar mais, né? Pessoal, desculpa interromper, mas... Fale, Rafael. 10h30, pessoal. Não sei como é que vocês estão aí. Não, a gente ainda está fechando aqui o último grupo. A gente precisa de uns 2 minutos. A gente chega. Falou. Abraço. Desculpa aí. Tchau, tchau. Tá. Só agradecer ao professor Bosco que mandou o vídeo. A gente viu, embora acho que a gente não tenha respondido, né? Foi essa a ideia, foi com o seu vídeo que a gente chegou na UFPE, né? Nessa oportunidade de trabalhar com a UFPE. Porque eu entendi que era um vídeo mais para a galera de química, dei uma olhada, mas o tema geral ser em instituições, em universidade, né? A gente conseguiu chegar nessa questão de que nós somos os usuários e os clientes, né? A gente está meio em cima da hora aqui. Aí deixa eu te dizer, o meu fechar aqui. Vocês estão indo bem, eu acho que estão indo na boa direção, mas de fato precisam pensar aí, não só na formulação do valor. Estou entendendo que tem 2 valores diferentes aí, tá? E eles eventualmente são conciliáveis, eventualmente vocês vão ter que fazer uma escolha. Uma coisa é eu trabalhar mais no sentido de educação ambiental. Outra coisa é eu trabalhar no tratamento de um lixo específico aí, por exemplo, PETs. Tá? Com a solução, e aí eu anotei coisas que seja ágil, que não tenha um custo, que não tenha muito custo. Então, vocês podem caminhar para uma solução de, ok, eu vou tratar as PETs, uma solução que seja ágil, de baixo custo, etc, etc. É um caminho de valor. O outro caminho de valor é eu vou trabalhar a educação das pessoas, que eu concordo com todas as observações aí de que se não trabalhar aí você fica tendo que varrer o negócio 3 vezes por semana, ou 2 vezes por dia, sei lá o que for. Então, mas essas coisas, pode eventualmente você criar uma solução que ao mesmo tempo resolve o lixo e conscientiza. Se vocês conseguirem, vocês conseguem conciliar esses 2 valores, é maravilha, mas pode ser que vocês não consigam na fase de ideação. Então, eventualmente vocês vão ter que fazer uma escolha, e é só isso que eu queria pontuar. E caprichem realmente nisso na semana que vem para vocês verem se conseguem chegar com um negócio arrumado aí do ponto de vista de valor. Mas beleza. Então, professor, essa segunda opção é o nosso foco, até pela vocação do grupo. Produzir a partir do material recolhido, fazer algum produto físico, né, que seja de reutilização ou reciclagem. Essa é a proposta. E ao mesmo tempo ajuda na conscientização, é isso?
que mata esses A dois gente coelhos? chegou por PET. Não é que isso a gente chegou por causa da PET. Pesquisando, a gente descobriu que a PET faz isso. Só de pedir PET para as pessoas, a gente já vai estar fazendo essa educação, entendeu? Tá bom. Ok. Beleza, gente. Então vamos sair e vamos voltar para a sala principal. Livre breakout room aí para todo mundo.